Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cássio Meira e hoje eu vou abordar com vocês o tema de modelos sequenciais de desenvolvimento motor. A importância desse tema é o aprofundamento do que nós vimos anteriormente sobre a organização progressiva do comportamento motor, que se expressa através dos princípios de consistência e constância e diversificação e complexidade para que nós possamos evoluir em termos de capacidade de movimento, né? Em vista da adaptação que nós temos que fazer ao longo do ciclo vital, para que ocorra uma progressão horizontal e progressão vertical de movimentos, né? Para que a gente evolua numa mesma habilidade motora e para que a partir dessas habilidades já adquiridas a gente possa desenvolver outras. O primeiro modelo de desenvolvimento sequencial que eu gostaria de abordar com vocês, e é o mais importante porque ele foi o modelo que originou esses modelos sequenciais, é o modelo da ampulheta de Gallahan. Né? Essa ampulheta de Gallahan, ela funciona de uma forma bastante interessante e eu vou explicar o funcionamento dela agora, tá? Primeira coisa é que na ampulheta, né, na parte de cima da ampulheta, ela é aberta para que entre, né, o que a gente chama de recheio da vida, que seria a quantidade de areia que a gente pode colocar dentro da ampulheta, tá? Isso significa a capacidade de movimento, quanto mais areia na ampulheta, mais capacidade de movimento, tá? E essa areia, ela é determinada, né? Quem coloca essa areia dentro da ampulheta é a hereditariedade, né? Que seria uma parte que vem da genética aí dos nossos pais, e uma outra parte é a parte do ambiente, que seria determinada pelas oportunidades de prática. Tá? Então essa areia que vai dentro da ampulheta, representando a capacidade de movimento, vem tanto de aspectos individuais, da hereditariedade, quanto de aspectos ambientais da prática. Tá? Esse modelo, então, ele é desenvolvido em fases, né? Na parte de baixo, então, da ampulheta, temos a fase motora reflexiva, que vai mais ou menos, né, dos 4 meses a 1 ano de idade. A fase motora rudimentar, depois, que vai do nascimento até mais ou menos a 2 anos. E depois nós temos duas fases, a fase mais importante, né, que seria a fase motora fundamental, porque é nessa fase que a gente consegue fazer as intervenções escolares, né? E essa fase motora fundamental, ela se desenvolve em 3 estágios: o estágio inicial, elementar e maduro, para cada habilidade motora. Então, é interessante que a gente veja, né, na evolução dos nossos alunos, esses estágios acontecendo. Por exemplo, no arremesso, né, um arremesso bastante rudimentar, então é o estágio inicial do arremesso. Depois o arremesso vai melhorando, né, com a prática, até chegar no estágio elementar, que é um estágio intermediário, e com mais prática aí chega-se a um arremesso de estágio maduro, que aí que é um arremesso com bastante prática. Essa fase de motora fundamental, ela vai de mais ou menos 2 anos a 7 anos, nesse modelo do Gallahan, tá? Depois dessa fase, tem a fase motora especializada, né, que ainda é uma fase com bastante possibilidade de intervenção, porque é uma fase em que a escola está ainda a favor, né, da criança, vamos dizer assim, para que ela desenvolva novos movimentos e aperfeiçoe os já adquiridos, né? E ela vai de mais ou menos 7 a 14 anos, fase motora especializada. E aí, a última fase seria, dessa idade adulta, vamos dizer assim, né, até a idade adulta, seria a fase de utilização permanente,
que ela pode ser desmembrada em três vertentes. A primeira, que seria a utilização permanente no cotidiano, uma segunda, utilização permanente recreativa, e uma terceira, que seria uma utilização permanente competitiva, tá? E esse modelo, né, vou retomar aqui dizendo da areia, né, que entra na ampulheta através da hereditariedade do ambiente, né, por fatores individuais e também fatores ambientais, tá? E a grande sacada desse modelo é o quê? É que quando se chega na idade adulta, a ideia do Gallagher foi a seguinte: a ampulheta ela é virada de cabeça para baixo, tá? Então aí toda a areia que estava acumulada ali no fundo, ela passa para a parte de cima, e a partir da idade adulta, né, o que acontece é que a areia que havia sido acumulada, ela vai cair para a parte de baixo, e a areia que está na parte de baixo, ela vai ser aproveitada como capacidade de movimento nos estágios que vêm a partir da idade adulta, tá? Esses estágios são a idade adulta jovem, depois a idade adulta tardia, que a gente chama de meia-idade, né? Que a jovem vai dos 18 até 40 ou 45 anos, a meia-idade vai dos 45 anos até os 60 ou 65, né? E depois vem a velhice e a velhice tardia, né? A velhice vai dos 60 ou 65 até 80 anos, e acima dos 80 anos a velhice tardia ou velhice frágil, que a gente costuma definir, tá? Uma outra coisa interessante em relação a esse modelo é que essa areia, quando a ampulheta é virada na idade adulta, a areia que fica em cima, a caída da areia para baixo, ela é controlada por dois filtros. O primeiro filtro é o filtro da hereditariedade. Então a areia que está em cima, ela é filtrada por um filtro da hereditariedade, que é um filtro mais estreito. Então ele deixa passar para baixo menos areia, ele é um filtro mais rigoroso. E existe também o filtro do estilo de vida. Esse filtro do estilo de vida é um filtro mais largo, que deixa passar mais areia. Então, bem naquela transição da parte de cima para a parte de baixo da ampulheta, estão esses dois filtros. O filtro da hereditariedade deixa cair menos areia, porque ele é mais rigoroso, e o filtro do estilo de vida deixa cair mais areia, porque ele é menos rigoroso. Ok? Tem também, né, nós temos também um modelo da pirâmide aberta, que é um modelo aí um pouco mais recente, né, que também trabalha com a ideia de faixas etárias, né, aquelas faixas iniciais são as mesmas do Gallagher, e a diferença é que nesse modelo da pirâmide aberta, a faixa, né, que vai dos 2 até os 14 anos, né, uma é chamada de fase motora fundamental, de movimentos fundamentais, e a outra de combinação de movimentos fundamentais, tá? Existe essa nova fase de combinação de movimentos fundamentais que faz a transição entre os movimentos fundamentais e os movimentos específicos, né, ou culturalmente determinados, tá? Uma última coisa sobre esse modelo da pirâmide aberta é que a progressão nas fases ela é variável, então as idades são variáveis, mas são bastante parecidas com o do modelo de Gallagher, né? Então pode se demorar mais ou menos dentro de uma certa fase, mas a ordem de desenvolvimento ela é invariável, ela ocorre necessariamente nas fases estabelecidas, tá?
que são as fase de movimento reflexo, depois fase de movimento rudimentar, depois fase motora fundamental, combinação de movimentos fundamentais e depois a fase de habilidades motoras culturalmente determinadas, ok? E por fim, existem também, só para a gente poder fazer uma relembrar, né, as categorias de movimento, com alguns exemplos, né, são a estabilização, a locomoção e a manipulação, ok? A gente vai ver isso em aulas mais exemplos dessas 3 categorias de movimentos na próxima aula, com exercícios mais aprofundados. Vamos então agora ao nosso quiz sobre a aula de modelos sequenciais de desenvolvimento. Primeira pergunta é: o que acontece com a ampulheta de Gallagher no início da vida adulta? Letra A, o vidro dela quebra. Letra B, ela é invertida de cabeça para baixo. Letra C, a areia desaparece. A resposta correta é a alternativa B. A ampulheta de Gallagher no início da vida adulta é invertida de cabeça para baixo. Segunda pergunta do quiz: o que melhor explica o que é a areia da ampulheta? Que seria a capacidade de movimento. Letra A, experiência e maturação. Letra B, prática e treinamento. Letra C, genética e talento. A alternativa correta é a alternativa A, experiência e maturação. Terceira pergunta: qual dessas opções é a verdadeira no modelo de Gallagher? Letra A fase de utilização permanente precede a fase especializada de movimentos. Letra B, da idade adulta em diante, o filtro que mais deixa passar areia é o da hereditariedade. Letra C, na fase motora fundamental, as habilidades evoluem em estágios inicial, elementar e maduro. A alternativa correta é a alternativa C. Na fase motora fundamental, as habilidades evoluem em estágios inicial, elementar e maduro. Agora a dica da aula. Saiba que o ritmo da progressão na sequência de habilidades motoras é variável. Portanto, a amplitude de idade em cada fase pode variar para mais ou para menos, de acordo com o desenvolvimento motor de cada indivíduo. Ok, pessoal? Esse é o final da nossa videoaula sobre modelos sequenciais de desenvolvimento motor. Eu sou o professor Cássio Meira e estarei esperando por vocês na próxima oportunidade para tratar sobre um tema importante da nossa área. Tudo de bom, tchau!